Cutia Coletiva apresenta A Vaca Minuciosa, de Poquio Andrade. Ilustrações de Nestor Júnior. Minuciosa, que trata de minúcias, cheia de particularidades e pormenores, que faz todas as coisas escrupulosamente, usando toda a atenção, que toma cuidado aos mínimos detalhes. Capítulo 1. Quando a vaca chegou à montanha. O galo despertou, cutucou a esposa, que fez um café e ofereceu para a vizinha, que era a galinha d'água, que bebeu o café e depois acordou o resto da montanha, antes mesmo do sol nascer. Não tem quem não acorde com o cacarejo desvairado da galinha d'água. Logo depois, o sol se esticou lá atrás e clareou o varal. Dona Golda correu para estender os lençóis brancos, e a luz refletida neles foi acendendo cada pedaço do vale. Todos os bichos viviam as vidas normais de bicho. As capivaras nadavam nado de capivara. O puma ninguém via. As cobras se escondiam entre as pedras e os galhos úmidos. As gentes faziam o que elas queriam. Os lagartos e os bichos que adivinham chuva se estiravam ao sol. As moscas rondavam os pés de cana. As formigas trabalhavam tanto que formigavam. Os ratos rateavam comida. Os tatus tatuavam e os pássaros ajudavam o vento a compor as melodias da natureza. Foi no meio da manhã que chegou à montanha a vaca minuciosa. Andava devagar para não perder a elegância. Olhava para tudo com olhos de quem procura e achava cada coisa mais bonita que a outra. Minuciosa era o presente de aniversário de Josefina. A menina andava meio calada, meio tristonha, e o pai lhe deu a vaca para que ficasse mais contente. Josefina ficou contente demais, a montanha toda ficou mais contente. Na noite de sua chegada, as estrelas brilharam em sua homenagem, e os vagalumes se disfarçaram de fogos de artifício para saudar a vaca. Coisa mais bela que a montanha não deve haver, pensou Minuciosa enquanto apreciava todo aquele lugar. Na colina havia uma casinha que devia ser a mais bela casinha de todas as colinas. Atrás da casa, um rancho e um galinheiro. Atrás do rancho e do galinheiro, os pés de mandioca. E atrás dos pés de mandioca, um morro, alto, cheio de árvores gigantes, sábias. Minuciosa subiu a colina por um caminho de ladrilhos até a casinha, onde Josefina lhe esperava na varanda. A menina sorriu imprensando os lábios e mexendo os olhos para um lado e para o outro, devagar, e pediu que Minuciosa olhasse para trás. A vaca virou e do alto da colina, quase dentro da varanda, enxergou uma grande figueira ao lado de uma pedra grande, bem no meio do grande pasto. Josefina lhe disse que o pasto e a figueira e todo o resto agora eram dela, da vaca, e que fizesse bom proveito. Minuciosa ficou tão ansiosa por fazer bom proveito que só esperou a menina falar proveito. Desceu a colina correndo como nunca tinha corrido antes, espantando os quero-queros e fazendo um rastro no denso capim. A vaca Minuciosa fez bom proveito. Explorou pedacinho por pedacinho da montanha que Josefina lhe deu. Conheceu os pés de goiaba na subidinha da colina, os pés de pitanga mais lá para baixo e os outros pés de fruta que ela nunca aprendeu os nomes. Capítulo 2. As águas. Foi andando para lá da figueira, uns 780 e tantos passos de vaca, que Minuciosa chegou a um caminho nem muito largo, nem muito estreito, onde o silêncio predominava. Seguiu o caminho até dar de cara com uma lagoa, na beira do outro lado da montanha, onde não parecia morar bicho nenhum. Um ermo,
Sequer formigas e pássaros a vaca avistou. Parou na margem da lagoa e viu sua imagem na água. Achou tão bonita. Logo, Minuciosa escolheu aquele lugar para ser o lugar onde ela ficaria sozinha quando quisesse refletir na beira da lagoa. Minuciosa ainda estava refletindo quando reparou que alguma coisa bem longe rompia o silêncio. Um som grave, contínuo e infinito, daqueles que só se escuta quando se está refletindo. O som vinha do matagal e a vaca ficou curiosa. Não entrou no mato porque ali ele estava alto e ela não queria desfazer o penteado. Seguiu o matagal em direção ao pasto, procurando uma entrada mais fácil para descobrir que barulho era aquele. Passou de volta pelo caminho nem muito largo nem muito estreito e chegou ao pasto, onde continuou seguindo o matagal. Nem demorou muito e Minuciosa achou uma passagem perfeita para não desmanchar os seus charmes. Na entrada, 2 pés de palmitos seguidos por mais 2, e 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 mais 2, formando um corredor de palmitos até o ribeirão. A vaca Minuciosa, que nunca tinha visto um ribeirão antes, ficou espantada. Na beira do ribeirão haviam várias prainhas, umas cobertas por grama, umas cobertas por seixos e outras descobertas, expondo areias molhadas de vários tipos e cores. Por trás da beira e das prainhas havia uma picada que seguia o ribeirão para cima e para baixo. Minuciosa desceu a picada, passou por uns barrancos nas encostas, mas nem andou tanto e achou uma ilhota florida, com uma pontezinha de madeira. Atravessou a ponte, cheirou algumas flores e voltou para subir a picada, para ver outras coisas novas. Passou por outros barrancos, mas nem andou tanto e achou uma cachoeira. A água caindo quase cantava um acalanto, o som grave, contínuo e infinito. Entrou pelos ouvidos da vaca e ficou para sempre lá dentro. Era um som tão mágico quanto o som do vento e dos passarinhos. Capítulo 3. Os gostos da vaca. A vaca Minuciosa andava quase sempre devagar, firme, reta, um pouco redonda. Rebolava às vezes, vivia bonita e sabia que combinava com tudo. Com o verde, com a água, com o cheiro das plantas e das árvores, com os outros bichos. Muitas vezes não ia para lugar nenhum, por ter preguiça de voltar. Quando ficava com sono ou com vontade de fazer nada, na cara dela se estampava um ar de enjoada, meio nariz para cima, olhos para cima, boca tensa para cima, cabeça balançando devagarzinho. Mas provavelmente a vaca devia achar aquela cara interessante e fazê-la de propósito. Elegante que era, Minuciosa logo procurou se ocupar com coisas finas. Mugia nos tatus para ver o que eles faziam depois. Eles iam embora sem fazer nada e comia do capim somente a flor, retirando-a na ponta dos lábios, com cuidado e vagar. A vaca se distraía no ribeirão contando as pedras diferentes que ela encontrava no leito cristalino, brilhando feito estrelas, cada uma com um brilho mais brilhante, e perdia a conta e começava do início, e perdia de novo e começava de novo. No ribeirão, Minuciosa também apreciava uma das coisas mais saborosas que ela já experimentara, as águas rápidas. Quase sempre no final das tardes dos dias de sol, a vaca bebia águas rápidas. O céu fechava antes, ficava escuro, cuspia raios, arrotava trovões e derramava uma chuva doce na temperatura certa. A chuva chovia no ribeirão, que ficava mais cheio e acelerava a corrente, e era abundante, e a vaca deleitando-se a beber. A mais refinada mágica que entretinha a vaca era a música. Ouvia a música dos sapos, a música dos grilos, as músicas do radinho de Dona Golda,
a música do ribeirão e da cachoeira, a música dos pássaros, a música dos ventos. Ouviu tanta música que, do nada, Minuciosa inventou uma canção e quis virar cantora. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi jiló. Jiló é muito ruim, sou mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi jiló. Jiló é muito ruim, sou mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi jiló. Jiló é muito ruim, sou mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi jiló. Jiló é muito ruim, sou mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi jiló. Jiló é muito ruim, sou mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Repetiu sem parar durante vários dias. Há de se considerar que a vaca é bem afinada, mas o fato de querer cantar somente aquela mesma canção o tempo todo foi o que mais chamou atenção em seu ofício de cantora, até a hora que ela esqueceu a melodia e deixou para lá. Quando Minuciosa não tinha nada para fazer e queria fazer alguma coisa, pulava. Achava divertido pular e pulava. Às vezes, fazia cara de enjoada ao mesmo tempo em que pulava. Minuciosa gostava de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Alguns dias, pulava quase o dia todo. Só parava para ter preguiça e para comer flor de capim. E para contar pedras diferentes. E para beber águas rápidas. E para mugir nos tatus. Capítulo 4. Josefina e a casinha na colina. Da casinha na colina, Josefina era a princesa. Dona Golda, além de estender os lençóis brancos no varal, cuidava da casa e da menina enquanto seu pai trabalhava nos roçados de mandioca. Josefina fazia cara de mistério de quando em quando, olhando olhos de mistério para quem olhasse para ela. Das coisas que lhe aconteciam em seu mundo de menininha, nenhuma ela contava para a gente grande. Tímida, poucas vezes se furtava a peraltices, mas nunca rejeitava um bom banho de chuva. Olhava a montanha com paixão e graça, ora pelas vidraças lustradas das janelas da sala, ora na varanda da casinha, sempre carregada de satisfação. Seu pai lhe era um bom pai. De tudo fazia o homem para o agrado da filha. Construiu outro dia o balanço de balançar menina, com madeira, prego e cordas. Josefina ficou ao seu lado enquanto edificava o brinquedo e brincou assim que ficou pronto. A menina nem queria mais desmontar do balanço, mas Dona Golda lhe chamava assim que o sereno ensaiava a aparecer. Para guardar a casa à noite, um cachorrinho branco ficava na escadaria da entrada que subia até a varanda, mas ele e a menina não se tocavam muito, pois o cachorro dormia durante o dia, o que não dormia de noite, e quando estava acordado, preferia brincar com os gravetos das árvores. Josefina contava para Minuciosa todas as coisas que lhe aconteciam. A vaca, mesmo sem saber responder em língua de gente, dava lá suas opiniões bovinas. A menina achava interessante o diálogo.
Diferente de Josefina, Minuciosa não era tão fã de banhos de chuva. Sabendo disso, a menina pediu que o pai construísse um abrigo de vaca, bem sequinho e confortável. O homem pegou as ferramentas de construir coisas e fez o abrigo antes mesmo da menina e da vaca imaginarem a obra pronta. O pai de Josefina fez com tanto zelo que foi melhor mesmo não imaginarem o resultado, pois elas jamais conseguiriam imaginar um abrigo de vaca tão bonito quanto o que viram em pouco tempo. Para completar o abrigo, Josefina presenteou a vaca com uma cama de palhinha, espaçosa, fofinha. No espelho da cama, a menina pregou desenhos que fazia do céu, do sol, da lua e das estrelas. Capítulo 5 Coisas improváveis. A vaca minuciosa costumava pensar coisas improváveis, coisas difíceis de acontecer. Tinha teorias para tudo. Só não mergulhou em estudos de filosofia, porque gostava somente de pensar e nunca de escrever, pois assim poderia esquecer e lembrar em outra hora. Muitas vezes, criava hipóteses espalhafatosas, sem pé e sem cabeça, que serviam somente para levar embora sua concentração e fazê-la sorrir como se sentisse cócegas. Após uma de suas ideias improváveis, tentou convencer os beija-flores e as libélulas a reduzir pela metade o número de batidas de asas durante 4 horas de seus dias. A vaca argumentou que eles não precisariam voar tão rápido o dia todo. O beija-flor pousou em um de seus chifres e ficou olhando para sua cara. A libélula pousou no outro e encarou a vaca também. E depois de um silêncio curto, caíram em gargalhada. A vaca abanou a cabeça e espantou os dois, fazendo cara de brava. E jogou a ideia no lixo, sem sequer querer saber o que ela tinha de engraçado. Por achar confuso saber em que dia da semana estava e reparar que a montanha toda partilhava da mesma opinião, Minuciosa teve a ideia improvável de mudar os nomes dos dias, para ficar tudo mais fácil. A semana precisa somente de 2 dias, pensava a vaca. Um para saber que dia é hoje e outro para saber que dia foi ontem e que dia será amanhã. A vaca batizou seus 2 dias de dia sim e dia não. Os lugares preferidos para a vaca ter ideias improváveis eram os arredores da figueira. Minuciosa sabia que as árvores viviam bastante e conheciam bastante sobre todas as coisas e ficava por ali, aprendendo e criando. Dia não, a vaca acordou inspirada e pensou várias coisas improváveis quase ao mesmo tempo. Pensou que os homens, por terem somente 2 patas, corriam 2 vezes menos que os bichos de 4 patas. Pensou que qualquer coisa no mundo poderia ser resolvida numa reunião. E que os bichos, por falarem cada um sua própria língua, comunicavam-se através de mímica, ou com os olhos se fossem bem amigos. E foi num rompante, nesse mesmo dia não, que a vaca subiu na pedra grande e começou a discursar uma de suas mais brilhantes coisas improváveis, a ideia de que o tempo, igualmente a todo o resto da existência, não tem fim. E foi só a vaca falar em existência que tudo o que existe parou para ouvir o que ela queria dizer. Pararam os bichos, pararam as plantas, pararam as pedras, parou o vento e as águas pararam também. Não cabe ao relógio da sala de Josefina medir o tempo, nem ao sol, nem à lua, nem aos dias sim, nem aos dias não. Empolgava-se a vaca minuciosa em mímicas. Que tempo não é coisa que se meça? Tempo não tem fim. Tempo tem vontade própria, passa como e quando quer.
Se as coisas que existem não entenderem isso, vão estar sempre adiantadas ou atrasadas. Da casinha na colina, Josefina reparava minuciosa na pedra da figueira, empolgada com seu tempo sem fim. Ficou orgulhosa e tentou chamar a atenção da vaca com um aceno discreto, mas a vaca não viu. Capítulo 6. As aranhas. Conversava somente com aranhas. Vaca que só fala com aranhas não é coisa que se vê todos os dias. Minuciosa separava um tempinho do seu tempo sem fim para conversar com as aranhas. E elas falavam do trânsito, do petróleo, do preço das coisas, e Minuciosa não entendia muito disso. Porém, prestava atenção e achava bom o som das vozes pequenas das tagarelas. As aranhas eram solitárias. Bicho nenhum fica de muito papo com as aranhas. Elas comem muito e comem um monte de bicho menor. Comem como se fossem umas dragas. Minuciosa era grandinha. As aranhas nunca despertaram interesse em comê-la. Ela sorria bastante, reclamava nunca, e ouvia que era uma beleza o lero-lero das aranhas. E assim pronto, ficaram as aranhas amigas da vaca, e eram amigas tão dedicadas que fizeram um longo lençol de teias para Minuciosa se aquecer nos invernos. A vaca adorou o presente e espalhava-se gostoso na sua cama de palhinha, debaixo do lençol, nos dias frios. Capítulo 7. As moscas. Mesmo com sua cara de enjoada, Minuciosa gostava de quase tudo. Gostava do calor do sol, gostava do frio da lua, gostava do vento fresco do final da tarde soprando suas orelhas, gostava do verde da grama da montanha, gostava do verde da floresta do morro, do verde do vestido verde de Josefina e de todos os outros verdes também, pois verde é sua cor preferida. Minuciosa só não gostava das moscas. Todas as vezes que as moscas apareciam, Minuciosa perdia a sua curta paciência de vaca. Descia do salto de delicada e reclamava feito vaca louca soltando um mugido atrás do outro. Um para cada mosca. É que mosca é um bicho que irrita, que voa rasante nas fuças, que pousa na testa, nas costas, nos chifres, que abusa da boa vontade da vaca, que faz cócega na ponta do nariz e bate palmas nas pestanas dos olhos. Moscas adoram cantar aos pés dos ouvidos uma canção que somente elas devem gostar, e devem gostar muito, pois não param quase nunca a cantoria. As moscas voam rapidinho e Minuciosa nunca consegue acompanhá-las. A velocidade das moscas sempre deixa a vaca intrigada. Elas parecem ser mais rápidas que quaisquer outras coisas da montanha. O pior é que as moscas sempre vinham tirar o sossego da vaca no começo de sua sesta. Faziam para chatear. Minuciosa achava que elas estavam caçoando de sua calma. Certo dia, a vaca teve a ideia improvável de que poderia tentar ser tão rápida quanto as moscas, fazendo exercícios para ficar mais magrinha e mais ágil. Começou a apostar corrida com as aranhas, mas não deu muito certo. Depois, apostou corrida com as borboletas, mas não deu muito certo. Depois, com o cachorrinho que gostava de gravetos, mas também não deu certo. As aranhas eram pequenas demais. As borboletas faziam voltas demais quando voavam, e o cachorrinho de Josefina era vidrado demais nos gravetos e sempre mudava a rota da corrida ao ver um pauzinho. Desistindo das corridas, a vaca começou a praticar pulo ao alvo, dando cabeçadas nas goiabas mais baixas das goiabeiras, mas logo deixou disso quando sentiu os bichinhos das goiabas passeando por sua cabeça e implorando para ela parar com aquela maluquice de vaca.
Minuciosa marcou uma reunião com as aranhas e pediu para que elas comessem as moscas. Mas as aranhas disseram que não gostavam mais de comer moscas não, por causa do zumbido sem tamanho que elas faziam quando estavam presas às teias. Foram várias as ideias improváveis boladas para deter as moscas. Até uma máquina minuciosa maquinou para pegá-las, o aspirador de moscas, uma invenção inspirada na mistura de duas máquinas da casinha na colina, o aspirador de pó e o secador de cabelo. O aspirador de moscas só não foi eficaz porque no pasto não havia tomada e vaca não sabe o que é extensão. Minuciosa chegou à conclusão que nada havia a fazer além de ficar injuriada com as moscas e mugir para cada uma delas, e jogar vento com o nariz mirando a cara das danadas. Da casinha na colina, Josefina até pensava em ajudar sua vaquinha, abanando com as mãos as moscas de Minuciosa, mas, na cozinha, o cheiro de peixe frito defumava a casa e denunciava que moscas não iriam faltar para Josefina ficar chateada feito vaca. Capítulo 8. O mundo todo de todas as coisas vivas. Coisa mais bela que a montanha não há, a vaca falou para as aranhas dia desses. As aranhas não entenderam muito bem o que ela queria dizer com aquilo, mas acenaram que sim com a cabeça. As aranhas sempre acenam que sim quando não entendem as coisas. O pasto da montanha é o maior e mais verde. Os pássaros, os grilos e as cigarras cantam com o rio e com o vento. Coisa mais bela que a montanha não há, repetiu a vaca. Minuciosa não é de falar muito. Geralmente, quando fala, fala sobre coisas improváveis. Para nunca desapontar a amiga, as aranhas sempre interagem com a conversa. Daquela vez, como quase todas as outras vezes, elas não sabiam o que dizer, pois eram pequeninas demais e não conheciam toda a montanha, somente o cantinho das sombras dos pés de pitanga, que é onde elas moram. Na montanha não tem petróleo e nem trânsito e nem shopping centers, falaram as aranhas sem saber ao certo se o que disseram era bom ou ruim. A montanha é o mundo todo de todas as coisas vivas que moram lá, e Minuciosa acabara de pensar nisso, por esse motivo que entrou nessa conversa com as aranhas. A gente sabe de muitas coisas, mas por não pensar nelas, temos a sensação de não sabê-las. E se por acaso o pensamento surge, parece uma grande descoberta. É uma felicidade tamanha. E a vaca repetindo: coisa mais bela que a montanha não há. Capítulo 9. Os tatus. Sabe quando se fala alto numa igreja vazia? Ou quando se fala alto quando não há móveis num quarto? Pois bem, Minuciosa descobriu, sem querer, o eco. E descobriu assim, sem mais nem menos no meio de sua andança, mugindo sem mais nem menos nos coitados dos tatus. A vaca viu um tatu adentrando a toca e soltou um mugido grave atrás, grosso, forte. Coitados dos tatus, eles não gostaram. Aí pronto, danou-se a vaca Minuciosa a mugir nos buracos dos tatus para ouvir seu eco de vaca. E é claro que ela apreciava o seu eco de vaca. No pasto, ocupava-se agora com a caça aos buracos dos tatus, para mugir diferente, pois cada buraco tinha um som diferente. Da casinha na colina, Josefina só olhava Minuciosa correndo de um lado para o outro e mugindo com a cabeça baixada. Ela achava engraçado, mas sorria quietinha. Capítulo 10. O cardume.
Certa tarde, depois da chuva, estava Minuciosa bebendo águas rápidas e bebeu tanta água rápida que ficou pesada e preguiçosa. Então, sentou-se numa pedra na beira do ribeirão para descansar. A vaca estava quase dando um cochilo quando viu dentro d'água uns bichinhos diferentes e curiosos. Eram peixinhos, um cardume que vivia naquele ribeirão. Minuciosa nunca os tinha visto. Também, a danada não para quieta em canto nenhum, e para ver peixinhos no rio, há de se ficar quieta. E acham que ela ia ficar só olhando de longe, é? Não, levantou da pedra e foi mais para a beirinha ainda, para ver bem aquele bicho esquisito. Os peixinhos estavam comendo o lodo das pedras no fundo do ribeirão, e Minuciosa estava apreciando a hora do almoço deles. Um ou outro peixinho, já de barriga cheia, parava de comer e dava uma voltinha pelo cardume. Pareciam estar dançando na água. Eram tão pequenininhos na frente de Minuciosa. Pouco a pouco os peixinhos, todos de barriga cheia, começaram a se mexer mais, e se mexiam na velocidade das moscas. Até passou pela cabeça da vaca uma ideia improvável de serem os peixes parentes das moscas, mas esqueceu desta ideia, pois o que ela queria agora era examinar os peixes mais um pouquinho. Os peixes nadaram ribeirão abaixo. Minuciosa foi atrás deles, esqueceu da preguiça e do sono. Queria somente olhar a dança dos peixes, que eram perfeitos bailarinos. O cardume ia rápido, como as águas rápidas, e Minuciosa ia atrás, como o cardume e as águas, rápido, até que chegou em outra pastagem, que não via há tempo por causa de sua preguiça de voltar. E era tudo tão diferente nessa outra pastagem. Os capins tinham outro verde e o céu até parecia ter outro azul. Era praticamente um lugar novo. Um lugar é quase sempre um novo lugar quando não se pisa nele a tempo. Minuciosa pisou devagar no lugar novo, para conhecê-lo devagarzinho, que é como devemos conhecer as coisas novas, sem pressa, para dar tempo de admirar. E foi rindo das coisas que achava engraçadas. De quase todas as coisas ela ria, menos dos tatus, que andavam meio enfesados, e das aranhas, que eram sentimentais. Agora era sempre assim, via o cardume e saía lhe perseguindo, procurando um mundo novo que não via há tempo, ou outro que nunca tinha visto. Minuciosa esquecia de tudo, menos do caminho de volta, pois sua montanha era de fato a mais bonita para os seus olhos e seus caprichos de vaca. Da casinha na colina, Josefina via sua vaquinha fujona. Sabia que estava acompanhada pelo cardume e ia para os novos rumos, conheceria novos lugares e pensaria coisas improváveis sobre eles. A menina sempre ria nos cantinhos da boca, para não chamar muita atenção, e resmungava no mesmo cantinho da boca que sorria. E lá vai a vaca quando o cardume passa. Capítulo 11. Sonho de vaca. Um dia não, Minuciosa acordou encafifada com o sonho que tivera. A vaca sonhou que era gente, mas não uma gente qualquer, uma gente voadora, como os passarinhos. No sonho, Minuciosa gente voadora corria rápido pelo pasto até sentir o vento jogar para trás os cabelos. Depois, saltava com vontade, bem alto. Quando estava no ar, fazia força com a cabeça para continuar no ar, e continuava. Abria os braços e sorria feliz, voando até quando não quisesse mais voar. Josefina, quando dança, também voa, bem leve, como espectro de capim. Mas vaca não dança nem sonhando que é gente. O galo despertou, cutucou a esposa, que fez um café e ofereceu para a vizinha, que era a galinha d'água, que bebeu o café e depois acordou o resto da montanha,
atrapalhando o sonho voador de Minuciosa, que levantou encafifada. Josefina havia lhe contado que nos sonhos, algumas vezes, fazemos coisas que só podem ser feitas escondidas, para a gente grande não ver, mas que são coisas que sabemos fazer. O sonho de Minuciosa foi tão convincente que a vaca logo sacou que voar era uma dessas coisas que só poderiam ser feitas escondidas. Para disfarçar a descoberta, a vaca seguiu em sua rotina. Colheu as flores dos capins com sua paciência de Minuciosa, mugiu nos buracos dos tatus, falou de trânsito e petróleo com as aranhas, cheirou as folhas dos limoeiros e saiu de fininho para o lado da lagoa. A lagoa era o lugar da montanha onde geralmente podia-se ficar sozinha, e Minuciosa queria voar escondida. A vaca chegou na lagoa, olhou para o lado, não viu ninguém. Olhou para o outro, não viu ninguém. Nem pensou duas vezes, saiu correndo. Quando sentiu o vento soprar bastante nas orelhas, ela saltou com vontade, bem alto. Quando estava no ar, fez força com a cabeça para continuar no ar, mas não continuou. Logo soube que não estava sozinha, porque se estivesse, conseguiria voar escondida. Ficou bravo, pois vaca não pode ficar correndo à toa. Minuciosa olhou para a lagoa e mugiu reclamando. De dentro da lagoa saíram 3 capivaras. Mugiu outra vez reclamando, e elas foram embora sem entender direito o que a vaca queria. Correu novamente. Quando sentiu novamente o vento soprar bastante nas orelhas, saltou novamente com vontade, bem alto. Quando estava novamente no ar, fez força com a cabeça para continuar no ar, mas novamente não continuou. Logo soube que não estava sozinho, porque se estivesse, conseguiria voar escondida. Ficou brava e mugiu para a lagoa. Da lagoa saíram 3 sapos-boi. Minuciosa mugiu outra vez, e eles foram embora sem entender direito o que a vaca queria. Antes de tentar voar escondida pela 3ª vez, Minuciosa enfiou a cabeça na água para ver se havia mais algum abelhudo por lá. Deu de cara com 3 tartarugas e mugiu para elas. As tartarugas saíram da lagoa sem entender direito o que a vaca queria e começaram a ir embora. Minuciosa esperou e esperou, mas as tartarugas nunca terminavam de ir embora. A vaca viu que aquele negócio de ficar sozinha e voar escondida não era tão fácil. Voltou ao pasto, esperou anoitecer e foi dormir, para sonhar ser gente voadora no dia sim, antes das galinhas d'água acordarem a montanha. Capítulo 12. O paraíso. E lá vai a vaca quando o cardume passa, seguindo-lhe pomposa nas margens do ribeirão, com sua delicadeza de vaca minuciosa. As águas estavam bem claras, bem rasas e bem geladas. Não chovia há 4 dias. Quando não chove, o ribeirão fica com frio. Minuciosa apressava-se atrás do cardume e não sentia o frio. A picada do ribeirão estreitava-se a cada passo da vaca, e ela nem prestava mais atenção aos beija-flores, nem às moscas, nem às pedras diferentes. Só corria, enganchando-se nos cipós e nas bromélias. A mata parecia mais fechada, a montanha tinha ficado bem para trás, e de repente acabou-se a picada e acabou-se o ribeirão. É o fim da picada. Andou tanto a vaca só para voltar, que era o que a preguiçosa gostava menos, com os chifres enfeitados por plantas trepadeiras. Antes de voltar, Minuciosa quis olhar bem para os peixes e mugir enorme nos pés dos ouvidos deles, para eles saberem que ela achava chato aquele lugar sem lugar nenhum no fim. Mas quando reparou, acabaram-se os peixes também, como acabou-se a picada e o rio. Minuciosa olhou com olhos de quem procura todo aquele lugar onde tudo havia acabado, e depois de um tempo sem ver nada de diferente,
sentiu uma luminosidade vinda da água onde se acabava o ribeirão. A luz ficou intensa e a vaca piscou devagar mirando a água. Ao abrir os olhos, o ribeirão havia se transformado em um espelho que refletia as árvores e as brechas azuis e brancas do céu. Minuciosa não acreditava naquilo. Achou que era loucura de vaca e piscou os olhos outra vez. Ao abrir os olhos, avistou o espelho com as árvores refletidas, mas árvores não haviam ao seu redor, somente um grande pasto, tão grande que não se enxergava o fim. Minuciosa até ensaiou um susto, mas o encanto com o tamanho daquele lugar foi tanto que deixou o espanto para outra hora. A vaca logo entendeu que estava num cantinho mágico, num paraíso. Saiu correndo pela imensidão, para ver se encontrava alguma coisa diferente. O chão do paraíso era fofinho, como que feito de algodão, pois o chão, na verdade, não era chão, era um charco em que a terra do charco era vegetação. O vento do paraíso soprava tão forte que fazia Minuciosa quase flutuar em sua carreira. A grama do paraíso era dourada, mais sequinha que a da montanha, e estava tão alta que fazia cosquinhas na barriga de Minuciosa. Tanto correu Minuciosa que o chão acabou de repente em um precipício. A vaca parou na beira do penhasco e viu embaixo um vale encantado, com rios, matas e 10 arco-íris. Ficou tão pasma com a beleza que virou estátua de vaca por algum tempo. Quando deixou de ser pedra, viu-se cercada por 37 outras vacas tão pomposas quanto ela mesma. As vacas levaram Minuciosa para passear e mostraram mais um pedacinho do paraíso. Minuciosa sentia-se em casa junto às suas novas amigas. Parecia conhecê-las há uma eternidade. Na hora de ir embora, nem ficou triste. Sabia que sempre poderia voltar ao paraíso, pois sempre podemos voltar para os lugares em que nos sentimos em casa. Parou de frente ao ribeirão espelhado, despediu-se das outras vacas, piscou 2 vezes e viu a picada, e a floresta e a água, e o cardume, e voltou devagar, porque estava cansada. Capítulo 13. O homem que Minuciosa nunca tinha visto antes. Numa tarde linda de inverno de um dia assim, subiu a montanha montado em um automóvel um homem que Minuciosa nunca tinha visto antes. O homem era tio de Josefina, e Minuciosa nem chegou a aprender seu nome, pois a menina só o chamava de tio mesmo. O homem trouxe muitos presentes para a menina. Trouxe uma boneca tão branquinha, um laço de fita, uma caixa de lápis de cor, um caderno para desenhar, um perfume e um vestido com rendas azuladas. Minuciosa achou curioso aquele homem que nunca tinha visto antes. Nada fora do normal. A vaca sempre fica interessada por tudo que nunca viu antes. Mas, de algum jeito, o tio de Josefina era ainda mais diferente do que as outras coisas novas. O homem tomou café com doces de Natal que a dona Golda fez na cozinha. Depois, voltou ao automóvel e pegou uma mala preta, nem muito grande, nem muito pequena. Chamou Josefina e foi caminhando do passeio da casinha na colina até a figueira. A vaca curiosa foi atrás, é claro. Imagina se ia deixar o homem que nunca tinha visto antes pisar no seu pasto sem ficar de olho nele. Quando chegaram à figueira, o tio da menina sentou na pedra grande e deitou sua mala na grama. Josefina e Minuciosa ficaram de pé, olhando o que tinha dentro. Além de Minuciosa nunca ter visto aquele homem antes, ele trazia consigo uma porção de coisas que ela também não conhecia. A vaca estava começando a ficar encabulada por não conhecer tanta coisa de uma só vez. Enquanto Minuciosa se encabulava, Josefina exclamava: "Um violão!" Antes mesmo da vaca ter vontade de querer saber o que é um violão,
o tio de Josefina desceu os dedos nas cordas. A menina dançou e a vaca pulou para trás, assustada. Depois do pulo para trás, Minuciosa ficou estatelada olhando a dança de Josefina e ouvindo encantada o som encantado do violão. Nem era pássaro, nem era gente, nem era radiola. Como cantava daquele jeito aquele tal de violão? Perguntava-se a vaca. Até que parou de pensar, pois não chegara a nenhuma conclusão. E mesmo sem saber dançar nenhum tipo de dança, pôs-se a dançar com Josefina a música linda que o seu tio tocava e cantava. Ainda que todo mundo cantava o din-dom do violão, ainda que todo mundo cantava o tum-tum do coração, ainda que a madrugada cantava a amada a esperar por mim, ainda cantava tanto aquele canto que não tem fim. Quem dera ser cantor, 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 quem dera. Ainda que todo mundo cantava o din-dom do violão, ainda que todo mundo cantava o tum-tum do coração, ainda que a bananeira é só buraqueira, ai meu coração, ainda pular fogueira ou a cinza poeira dando viva São João. Quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera. Quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera. Minuciosa e Josefina dançaram até o homem cansar de tocar e cantar. Nisso, a noite já ensaiava chegar e a lua no céu já pedia lugar ao sol. Josefina e seu tio saíram rapidinho por causa dos mosquitos que acordam quando anoitece. E Minuciosa foi para sua cama de palhinha e se cobriu com um lençol de teia dado de presente por suas amigas aranhas. No outro dia já nem tinha mais automóvel, nem violão, nem tio de menina. Devem ter saído escondidos da galinha d'água. Minuciosa ficou com saudade de vaca da cantoria e da dança e do homem que nunca tinha visto antes. Quem sabe um dia voltam. Da casinha na colina, Josefina acordou cantarolando. Quem dera. Capítulo 14. O passo dos quero-quero. Cedo de uma manhã de inverno, Minuciosa já corria atrás dos peixes. Da casinha na colina, Josefina bocejava. E lá vai a vaca quando o cardume passa. E a danada da vaca pulava cerca, pulava pedregulho, pulava pequenas laranjeiras, pulava formigas. Pulava até quando não precisava pular. Subiu o ribeirão, passou a cachoeira e chegou no pasto dos quero-queros, lugar que não ia há muito tempo por causa de sua preguiça de voltar. Logo quando chegou, deu de cara com um motim animal. 3 capivaras, 3 sapos-boi e 3 tartarugas discutiam abrasadamente, cada um falando a sua língua. Minuciosa entrou na discussão, mugindo todo tipo de mugido que conhecia. Os sapos-boi também mugiam, mas a vaca não entendia um só mugido deles. Cansadas da confusão, as tartarugas começaram a fazer mímica para explicar a situação à vaca. Enquanto as cascudas gesticulavam, os sapos sentaram, as capivaras sentaram e Minuciosa ficou em pé, para não perder a exuberância.
As tartarugas levaram 2 horas e 47 minutos para dizer que os quero-queros estavam muito estressados. Minuciosa bem sabia do estresse dos quero-queros. Logo quando chegou à montanha, a vaca tentou ser amiga deles. Passava o dia todo andando devagar atrás dos quero-queros, que passavam o dia todo fugindo de Minuciosa. A vaca desistiu da amizade quando foi perseguida por eles bem de frente à casinha na colina. Eles abriram as asas, gritaram e correram atrás da coitada. Daquele momento em diante, Minuciosa percebeu que não devia brincar com os quero-queros e os mandou embora da montanha, fazendo cocô de vaca em cima de todos os seus ninhos. Os quero-queros foram morar em outro pasto e só apareciam na montanha de vez em quando para visitar os tucanos. O fato era que as tartarugas, as capivaras e os sapos-boi queriam encurtar o caminho entre a lagoa e o ribeirão, e o melhor atalho era justamente o pasto dos quero-queros. Quero-queros fazem ninho na grama, e quando põem ovos eles ficam bravos para que os outros bichos não mexam nem pisem em seus ninhos. A vaca achou sensato marcar uma reunião entre os quero-queros, as tartarugas, os sapos-boi e as capivaras, para discutir melhor o assunto, e foi com cautela procurar os bicudos estressados. Os quero-queros, vendo a vaca grandona daquele jeito, nem deixaram ela se aproximar muito. Abriram as asas, gritaram e correram atrás da coitada, que correu para o lado do ribeirão. Enquanto Minuciosa corria e os quero-queros corriam atrás, as 3 capivaras foram até os ninhos e fizeram cocô de capivara em cima deles. Os quero-queros foram morar no pasto do vizinho, e a vaca nem lembrou da preguiça de voltar enquanto corria de volta para a montanha. Capítulo 15. A chuva sem fim. Meio que sem mais nem menos, num meio-dia de um dia não, todos os bichos que adivinham chuva começaram a ficar nervosos. Minuciosa parou de mugir nos buracos dos tatus, e os tatus saíram dos buracos para olhar o céu. As formigas saíram dos formigueiros para olhar o céu. Os bichos da lagoa saíram da lagoa para olhar o céu, menos os girinos. Os bichos das goiabas saíram das goiabas, e os bichinhos da terra saíram da terra para olhar o céu. Os pássaros começaram a cantar diferente. O vento começou a cantar para todos os lados. As árvores começaram a dançar a cantiga dos ventos. Dona Golda recolheu logo as roupas brancas do varal. Depois fechou as portas do rancho e voltou para a casinha na colina. O céu ficou com uma cor que a vaca nunca tinha visto antes. Não era cor de céu. Era uma cor viva, forte, uma cor que impunha respeito. Todos os bichos e as gentes, e as plantas e as pedras da montanha sabiam que tinham que respeitar aquele céu. A claridade do dia acabou e começou a chover uma chuva sem fim. Uma chuva mais forte do que a mais forte chuva que já havia caído na montanha. Cada pingo da chuva sem fim dava para encher um copo d'água. Era uma linda chuva. Antes mesmo da chuva começar, Minuciosa correu para o seu abrigo de vaca. De lá, ficou olhando espantada toda aquela água voando no céu. Depois de um estalido apressado de armela, abriu-se a porta da frente da casinha na colina. De dentro saiu Josefina, correndo para a chuva sem fim. Dona Golda ficou gritando da porta para a menina voltar. O pai ficou só olhando na janela, com cara de quem quer rir, mas disfarça. Josefina pulava como Minuciosa no pasto e rodava como o cachorro atrás do rabo. A garotinha sorria um sorriso tão bonito, mais bonito que a chuva. Foi no meio do sorriso de Josefina molhada que tudo se transformou num clarão. E a montanha ouviu aquele barulho enorme. O chão tremeu
e as paredes e o telhado do abrigo da vaca tremeram também. As vidraças da casinha na colina trincaram num tilintar agudo. Dona Golda parou de gritar com a menina e arregalou os olhos. Após o silêncio da senhora, a montanha pareceu emudecer. Os bichos, as gentes e os pensamentos fizeram uma grande pausa. O pai saiu correndo de dentro de casa, desceu o passeio, pegou Josefina nos braços e a abraçou com força. A menina chorava de susto. Não se sabia o que eram lágrimas nem o que eram gotas de chuva sem fim. Josefina voltou nos braços do pai, que deu as costas para o grande fogaréu ao longe e andou devagar até a varanda da casinha, onde a senhora já os esperava com uma toalha. O fogaréu ao longe não era tão longe. Foi o resultado do primeiro raio daquela chuva sem fim, que caiu na figueira no meio do pasto. Minuciosa e entristecida, olhava as chamas que iam se apagando com as gotas enormes do mundéu. Daí para frente, outros raios caíram. A floresta só não incendiou por inteira porque a chuva apagava rápido o fogo. A vaca ficou cabisbaixa no seu abrigo de vaca, e Josefina às vezes aparecia na janela e olhava para Minuciosa com uma carinha de chuva. Os bichos todos se esconderam da chuva sem fim. Minuciosa já não via as aranhas, nem os peixes, nem as formigas, nem os pássaros, nem as capivaras. A vaca sequer podia dar uma mugidinha nos buracos dos tatus, pois eles estavam inundados. A vaca sequer podia pular pelo pasto, pois o pasto estava ensopado. Minuciosa até chegou a pensar em tentar voar escondida, pois não tinha ninguém em lugar nenhum, mas a vaca estava tão desanimada que nem voar ela queria mais. Passaram-se vários dias sim, passaram-se vários dias não. Só não passava aquela chuva sem fim, que fez da montanha uma montanha diferente. Minuciosa gostava de chuva. Depois da chuva era divertido. O sol brilhava mais no ribeirão, a água rápida que a vaca achava deliciosa, os pássaros se chacoalhavam de um jeito engraçado, mas aquela chuva sem fim já tinha perdido a graça. O ribeirão encheu tanto que bebeu as margens. A água que corria não era mais transparente, era amarelada e tinha um sabor estranho, um sabor que a vaca não gostava muito. Da casinha na colina, Josefina nem saía. Sentava-se na varanda e desenhava sua montanha molhada e sua vaca deprimida. Ficava tristinha e chorava escondida. Capítulo 16. Quando a montanha se escondeu nas nuvens. Com a chuva sem fim em cima de seu abrigo de vaca, Minuciosa dedicava-se agora somente ao pensamento de coisas improváveis. Até que certo dia não, ao acordar, a vaca não viu mais a montanha. As nuvens estavam tão pesadas e tão baixas que cobriram o vale quase todo. Bicho nenhum nunca tinha visto a montanha sumir, nem em história de fazer medo. A vaca pensou em fazer as malas de vaca, chamar Josefina e se mudar para o paraíso, mas depois lembrou que a picada do ribeirão, que era o único caminho para o paraíso, pelo ribeirão já tinha sido bebida. Minuciosa não sabia o que fazer. Estava aflita por não poder ver mais a montanha. A nuvem se aproximava do pasto e da casinha na colina, e a vaca não entendia o que estava acontecendo. No meio do desespero de Minuciosa, desceu da nuvem onde antes era montanha um bugio velho com dor nas costas. Não sabia a vaca que, além de velho e com dor nas costas, o bugio também era mentiroso. Os bugios são macacos que andam em bando e fazem barulho de liquidificador destampado. O bugio velho com dor nas costas chegou ao pasto fazendo a maior zoada. Minuciosa acolheu o macaco em seu abrigo de vaca. O bugio estava com fome. Minuciosa lhe deu flores de capim para comer. O macaco comeu e não gostou. Minuciosa perguntou com cara de vaca medrosa o que havia acontecido com a montanha. O macaco mentiroso disse que a nuvem tinha engolido tudo, que o resto do bando foi todo devorado por ela e que ela estava vindo engolir a colina, o pasto
e o ribeirão. A vaca saiu na chuva assustada, até a casinha na colina. Queria contar a Josefina tudo o que o bugio tinha contado. Minuciosa subiu a escadaria, limpou os pés no pano que Dona Golda tinha colocado na varanda para não sujar o assoalho. Foi até a porta e mugiu um mugido de campainha. Quando Dona Golda abriu a porta, a vaca nem pediu licença. Foi adentrando e mugindo todo tipo de mugido para alertar todas as gentes daquela casa sobre a nuvem que engolia tudo. O pai de Josefina viu o bugio no abrigo. Imaginou que o macaco estava chateando. E a vaca tinha ficado louca. Josefina sabia que não. A menina conhecia a sua vaquinha. Josefina acalmava a Minuciosa acariciando seu pescoço, enquanto o pai explicava que os bugios velhos são expulsos pelos mais novos, por não conseguirem mais acompanhar as atividades do bando. Da estradinha vinha uma bicicleta, com o filho do vizinho em cima, para dar notícias boas aos da casinha na colina. O bugio ficou assustado com a bicicleta e voltou para a montanha engolida pelas nuvens. O filho do vizinho bateu palmas, chamando quem estava dentro. Quem veio primeiro foi a vaca dar boas-vindas ao forasteiro. Depois vieram Josefina e seu pai e, por último, Dona Golda. Notícias de Estio, deu no rádio agora há pouco, disse o rapaz com um sorriso enorme no rosto. Foi só ouvir a palavra Estio e Minuciosa ficou elétrica novamente. Esqueceu de seu assombro, correu para o pasto ensopado e foi pular na chuva e se melar de lama e mugir para dar a boa nova a todos os bichos. Capítulo 17. O fim da chuva. Depois de dias e noites sem parar de chover a chuva sem fim, um forte sopro do vento afiado como uma espada perfurou a escuridão da nuvem para derramar do céu um feixe de luz do sol. Minuciosa ainda mugia a boa nova e estava marrom, coberta de lama de tanto pular no pasto ensopado. Só se lembrou da sua delicadeza de vaca quando o 15º raio de sol varou a nuvem e esquentou a ponta do seu nariz. A vaca disfarçou e saiu de mansinho, para ficar bonita novamente, que é como ela gosta de ficar. Dona Golda saiu de casa feliz, com a cesta cheia de lençóis brancos para botar no varal, e os passarinhos assobiaram felizes as canções de dias de sol. Aos poucos, os bichos foram saindo de suas tocas para dar vivas ao estio. Quando o sol mostrou-se por completo e clareou toda a montanha, é que se pôde ver o estrago. Já não havia figueira, nem pontezinha para ilhota, nem balanços de balançar menina, nem as prainhas do ribeirão. Da casinha na colina, Josefina levava para fora baldes cheios de gotas de goteiras. O pai da menina calculava os estragos no telhado, e Dona Golda olhava contente para os lençóis brancos estendidos no varal e inclinados pelo vento. No pasto encharcado, as formigas reconstruíam seus formigueiros. Os tatus reconstruíam suas tocas. As aranhas reconstruíam suas teias. As capivaras fertilizavam o pasto. Aos poucos, a vida se acostumaria novamente com o estio, da mesma forma que se acostumou com a chuva sem fim. O ribeirão baixava lentamente, e Minuciosa sempre reparava se já conseguia avistar o cardume no meio daquelas águas turvas. A vaca tinha medo de que os peixes tivessem sido levados pelas águas muito mais rápidas. A montanha toda trabalhava para reparar os danos. O pai de Josefina foi quem mais trabalhou. Consertou a pontezinha, o balanço, o telhado da casinha na colina, trocou as madeiras do galinheiro, tapou os buracos da estradinha. Para entreter o pai da menina, Minuciosa cantava músicas de concerto durante o seu labor. Mesmo com todo mundo trabalhando tanto, coisa nenhuma ficou do mesmo jeito de antes.
Quando o ribeirão baixou por completo, muitos troncos de árvores ficaram enganchados nas margens, muitos galhos, muita lama. As prainhas, os barrancos e as pedras diferentes foram embora com a chuva. Era difícil identificar a picada do ribeirão. A beleza da montanha já era outra beleza. Capítulo 18. O dia em que o pai de Josefina foi para o céu. Num entardecer de muito pesar, a orquestra da natureza fez um som triste e a montanha paralisou. Josefina correu chorando até a pedra grande debaixo da figueira queimada e sentou-se e continuou chorando. Minuciosa parou de pular e foi atrás da menina chorona. "Chore não", mugia a vaca, mas Josefina nem parava. Minuciosa saiu um instante e voltou-lhe trazendo flores de maracujá. "Chore não", mugia a vaca, mas Josefina nem parava. E quando soprou na nuca de Minuciosa um sopro de morte vindo da casinha na colina, foi que ela sentiu a tristeza das lágrimas de Josefina. "Chore então", mugiu e depois calou sentida a morte do pai da menina. Aos poucos os bichos se aproximaram das duas e choraram também, sem fazer barulho. Que bicho chora em silêncio. Uma coruja piou no céu, deu vôo rasante na casinha e pousou no poste elétrico. Coruja é a ave que anuncia a morte. Dona Golda ouviu o piado da ave e saiu de casa com uma vara de tirar goiaba para espantar a coruja e o mau presságio. Mas de nada adiantava. Todos os bichos já sabiam, e Josefina já sabia que seu pai estava no céu. Da estradinha veio o tio de Josefina em seu automóvel. Desceu do carro, viu a menina no pasto e andou até ela. Os bichos lhe deram passagem e o homem tomou Josefina nos braços. "A morte", disse ele fitando a menina, "nos dá a vida que os nossos olhos escondem. E seu pai agora nos vê de verdade, lá do céu, feliz, juntinho do Criador." Josefina nem tinha mais lágrimas para chorar um bocadinho nos ombros do seu tio. Os dois foram devagar até a casinha na colina, pois Dona Golda esperava na porta. A senhora tomou a menina dos braços do tio e abraçou-a com força para se consolar também. Os bichos sentidos dispersaram-se aos pouquinhos. Minuciosa ficou na pedra, reparando o sereno se misturar às lágrimas de Josefina. Capítulo 19. As sementes de figueira. O tempo sem fim corria tão rápido na montanha que parecia querer chegar a algum lugar. Os tatus quase não se importavam mais com o mugido de Minuciosa ecoando em suas tocas. As aranhas teciam novos lençóis de teia para a vaca, pois Minuciosa agora se mexia muito durante o sono e rasgava os lençóis. As aranhas eram amigas tão dedicadas que não se importavam de fazer outra e outra coberta. "As coisas mudaram", disse Minuciosa às aranhas. As aranhas acenaram que sim com a cabeça, mas dos pés de pitanga, onde elas moram, as coisas que mudaram ficavam tão longe que as aranhas pequenininhas não notavam. Minuciosa pensava como eram interessantes as mudanças. A chuva sem fim mudou a montanha, o tempo sem fim mudou a montanha, e a viagem do pai de Josefina para o céu mudou a montanha também. O mundo de cada um, que parece mudar nunca, de repente muda e vira outro mundo. A gente deve estar sempre preparado para o outro mundo. A vaca, elegante que era, imitava a si própria e fazia tudo o que fazia antes das coisas mudarem, para que as mudanças parecessem amenas. Igual a ela faziam os outros bichos, e fazia a natureza, e faziam as gentes da casinha na colina. Josefina crescia tão rápido, logo seria outra menina.
mas Minuciosa via sempre a mesma Josefina quando reparava no seu sorriso de canto de boca. Da casinha na colina, a menina desenhava toda a sua montanha. O pasto, o ribeirão e a cachoeira, o galinheiro, o abrigo de vaca, o rancho, a pontezinha da ilhota, a lagoa, o passeio de ladrilhos, os balanços de balançar menina e a estradinha. De nada esquecia. O tio da menina, em visita, lhe trouxe um presente especial. Josefina correu para mostrar o presente a Minuciosa. Eram sementes de figueira, para plantar do ladinho da pedra grande e da grande árvore que o raio queimou. Minuciosa foi pulando atrás de Josefina, que corria pulando feliz feito vaca no pasto. Quando chegaram perto da pedra, Josefina olhou bem para o chão e escolheu o lugar perfeito para semear o presente. Enfiou as mãos branquinhas na terra e cavou um buraco, feito tatu. A vaca mugiu no buraco para ver se o eco estava bom. Josefina notou que Minuciosa aprovara o som e jogou as sementes de figueira. Com esmero, Josefina tampava o buraco e, com esmero, Minuciosa ajudava. Elas sabiam que ali cresceria uma linda figueira, pois tudo que é semeado com esmero cresce sadio e belo. Foi só terminar o plantio para Minuciosa e Josefina verem Dona Golda sair apressada para tirar as roupas brancas do varal. O céu se fechou em nuvens negras e a chuva molhou a vaca, e molhou a menina, e molhou a terra, e fertilizou as sementes. Da varanda, Dona Golda gritava para Josefina sair da chuva, mas a menina gostava de banho de chuva, e pulava e rodava de braços abertos e cantava as canções que o tio lhe ensinara, e sorria um sorriso mais bonito. Minuciosa, que não gostava tanto de banho de chuva, já estava em seu abrigo de vaca, contente por ver Josefina contente. Parou a chuva e Dona Golda, com uma toalha, já esperava para enxugar a menina molhada, enquanto no ribeirão as águas rápidas já esperavam a vaca Minuciosa. Capítulo 20. O outro lado do ribeirão. E seguiu Minuciosa desvairada e pomposa, depois da chuva em passos rápidos para beber águas rápidas na beira do ribeirão. E depois dessa chuva grossa que caiu de ladinho, dizia a vaca para si, é que as águas rápidas ficam gostosas. Minuciosa bebeu tanta água rápida que ficou pesada e preguiçosa. Enquanto descansava, avistou no fundo do ribeirão um brilho que já conhecia. Eram as pedras diferentes para sua alegria. A vaca ficou matutando até chegar à conclusão que elas nunca saíram dali. Depois da chuva sem fim, elas ficaram cobertas pela terra que escorreu das prainhas e pela lama que escorreu dos barrancos. Minuciosa ficou satisfeita e começou a contar quantas pedras diferentes ela conseguia avistar. Não conseguia ver tantas, mas já via o suficiente para errar a conta e começar a contar tudo de novo. A vaca nem sabia, mas a alegria daquele dia sim ainda ia crescer mais. Depois de plantar figueira com Josefina, de beber águas rápidas e de descobrir que as pedras diferentes ainda enfeitavam o fundo do ribeirão, Minuciosa viu-se mexer entre as pedras 2 peixinhos. Há muito tempo que a vaca não avistava os peixes, mesmo se dedicando em ficar quietinha às vezes na beira do ribeirão para observar. Talvez como as pedras diferentes também foram ocultados pelas areias e pela lama, mas Minuciosa nem queria levantar hipóteses, pois os peixes rapidamente se mexiam e a vaca tinha que prestar toda a atenção. Os peixes desceram o ribeirão e a vaca os acompanhou. Impossível não notar o quanto estavam mudados aqueles lados. O ribeirão mais largo, as águas mais calmas, outras vegetações ribeirinhas, outras prainhas. Tinha tanta coisa nova para olhar que num piscar de olhos a vaca perdeu os peixinhos de vista
Minuciosa caiu em aperreio e pôs-se a procurar. Foi no meio de sua busca pelos peixes, numa parte do ribeirão onde muitas pedras haviam rolado, que Minuciosa deu de cara com uma passagem de pedra para a outra margem. A vaca parou espantada. Nunca soube de nada do outro lado do ribeirão. Nunca conheceu ninguém que de lá contasse histórias. E agora estava ali, de frente a uma passagem de pedra que poderia levá-la a um lugar mais desconhecido do que todos os outros lugares desconhecidos que ela já conheceu. Minuciosa botava o pé na pedra e ia, e não ia. Andava para frente um pouquinho, mas voltava. Era muito indecisa aquela vaquinha. Até se decidir, ficou pensando coisas improváveis sobre o outro lado do ribeirão. O que a esperaria? Outro paraíso? Outra montanha? Outro vale? E se nada houver? E se tudo houver? A cada segundo do seu tempo sem fim, a vaca Minuciosa imaginava um outro lado do ribeirão diferente, com outros bichos, com outras plantas, com outras águas, com outras pedras. E passavam dias e passavam noites e ela nunca terminava de imaginar. Da casinha na colina até hoje Josefina procura sua vaca e não acha. A menina, mesmo sabendo que ela volta, sorri com saudade. Ainda na beira do ribeirão, Minuciosa indecisa atravessa a passagem de pedras cheia de decisão. E o cardume passa levando a vaca. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi Giló. Giló é muito ruim, só mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi Giló. Giló é muito ruim, só mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi Giló. Giló é muito ruim, só mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Estava por aí, andando só. Foi quando eu comi Giló. Giló é muito ruim, só mais flor de capim. Eu quero ficar só, me deixe por aqui. Ainda que todo mundo cantava o din-dom do violão. Ainda que todo mundo cantava o tum-tum do coração. Ainda que minha amada cantava tanto a esperar por mim. Ainda cantava tanto aquele canto que não tem fim. Quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera. Quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera. Ainda que todo mundo cantava o din-dom do violão. Ainda que todo mundo cantava o tum-tum do coração. Ainda que minha amada cantava tanto a esperar por mim. Ainda cantava tanto aquele canto que não tem fim. Quem dera ser cantor, quem dera ser cantor,
ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera. Ainda que todo mundo cantava o din-dom do violão, ainda que todo mundo cantava o tum-tum do coração, ainda que minha amada cantava tanto a esperar por mim, ainda cantava tanto aquele canto que não tem fim. Quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera. Quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem dera ser cantor, quem